Olá, muito bom dia, doutora Aline Canuto, musa do rádio palmeirense, musa do rádio alagoano. Por aqui, sexta-feira, hoje primeira sexta-feira do mês de março do ano de 2025, dia 7, tá bom? Hoje, dia 7, primeira sexta-feira, primeiro final de semana para este mês de março. Já sigo dentro do programa Embalo Total para minha primeira participação com notícias do Brasil e do mundo e a nível local para deixar você, nosso ouvinte, nosso espectador, sempre à frente, sempre mais bem atualizados. A primeira desta participação: Banco Central muda regras e CPF cancelado não poderá ter chave Pix. O Banco Central alterou o regulamento do Pix para excluir chaves, de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal. Segundo a autoridade monetária, a medida visa aprimorar a segurança das transações e impedir a aplicação de golpes via Pix, utilizando nomes diferentes daqueles armazenados na base de dados da Receita Federal. A norma publicada determina que CPF com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula não poderá ter chave Pix registrada na base de dados do Banco Central. No caso das empresas, o CNPJ com situação cadastral suspensa, inapta, baixada e nula também não poderá ter chaves Pix registradas na base de dados do BC. O Banco Central ressalta que a inconformidade de CPF e CNPJ que registrará o uso do Pix não tem relação com pagamentos de tributos, mas apenas com a identificação cadastral do titular do registro na Receita Federal. Segundo o Banco Central, as mudanças visam exigir que as instituições financeiras e as instituições de pagamentos participantes do Pix garantam que os nomes das pessoas e das empresas vinculadas às chaves Pix elas estejam em conformidade com os nomes registrados nas bases do CPF e do CNPJ da Receita Federal. Ainda de acordo com o Banco Central, a verificação da conformidade deverá ser efetuada sempre que houver uma operação envolvendo uma chave Pix, como um registro, uma alteração de informações, uma portabilidade ou uma reivindicação de posse. O Banco Central ainda terminou informando que atuará ativamente para detectar chave Pix com nomes diferentes do registrado na Receita, para garantir que participantes excluam ou ajustem essas chaves. De acordo com o BC, as chaves do tipo e-mail, elas não poderão mais mudar de dono. Com isso, pessoas e empresas que queiram reivindicar a posse de um e-mail também não poderão mais fazê-los. Vale lembrar que as últimas chaves Pix, as últimas chaves do tipo celular, elas continuam a ter acesso a essa funcionalidade para permitir que números de celular pré-pago que podem mudar de dono também possam mudar quando registradas como chave Pix. Olha, a Operação Lei Seca registra redução de 25% nas situações de alcoolemia durante o Carnaval. A Operação Lei Seca registrou uma redução de 25,76% nas situações de alcoolemia durante o Carnaval 2025, isto em Alagoas, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Também houve queda de 20,52% na recusa ao teste de alcoolemia. Os dados refletem o trabalho contínuo do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, DETRAN, em promover a educação do trânsito e fiscalizar de forma eficaz, o que tem resultado em uma maior conscientização dos condutores sobre a gravidade de dirigir sob o efeito de álcool. Este ano foram realizadas mais ações e mais testes de alcoolemia. Ao todo foram feitos 1.558 testes em 2025 contra 830 em 2024, o que representa, claro, um aumento de 87,71%. Com o maior número de testes, houve também aumento na quantidade absoluta de infrações relacionadas ao consumo de álcool. No entanto, ao comparar proporcionalmente os dados com o do ano passado, observa-se uma redução nas infrações. Além disso, as ações do DETRAN elas resultaram em uma redução de 49,76% nas infrações administrativas. Esses números indicam que, apesar da intensificação na fiscalização, houve uma diminuição nas infrações mais graves. Vale lembrar que a Operação Lei Seca do Carnaval teve início nas prévias carnavalescas em 21 de fevereiro e foi encerrada na quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março.
As ações, elas ocorreram em todas as regiões do estado, com atenção especial aos locais de maior concentração de festejos carnavalescos, para garantir, é claro, um trânsito mais seguro para todos. Olha a notícia que trago agora para você, nosso ouvinte, e para você, nosso espectador. Milhões de famílias devem atualizar CAD único para não perder benefícios sociais. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele informa que 6,4 milhões de famílias precisam atualizar os dados junto ao Cadastro Único até fevereiro do ano de 2026, para que não perca benefícios sociais. Os beneficiários, eles devem atualizar as informações que são do programa Bolsa Família, benefício de prestação continuada BPC e da tarifa social de energia elétrica. Uma das atualizações previstas é o cadastro biométrico para concessão, manutenção e renovação de benefício de Seguridade Social, como indica a lei aprovada no Congresso Nacional do ano passado. As famílias, elas serão notificadas por meio dos aplicativos dos programas de pagamento para procurarem o Centro de Referência de Assistência Social, os conhecidos como CRAS, tá? Ou então a gestão municipal do CAD único para atualização dos dados cadastrais. Para as famílias compostas por apenas uma pessoa, seja para inclusão ou para atualização cadastral e manutenção de programas de transferência de renda, a entrevista para a coleta de dados deverá ser feita no domicílio da pessoa. Minha outra aqui trago para vocês uma notícia do esporte, viu? Jogadores do Palmeiras sofrem racismo na Libertadores Sub-20. Luigi e Figueiredo do Palmeiras sofreram racismo em jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20. Um episódio lamentável, tá? Que tomou noticiários após dois jogadores do Palmeiras, Figueiredo e Luigi, sofreram um ato de racismo em um jogo da equipe contra o Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20. O caso aconteceu durante o segundo tempo da partida, quando ambos deixaram o campo substituídos no momento em que o jogo já estava 3-0 para o Alviverde, e viram torcedores da equipe paraguaia fazerem gestos de macaco. Um deles, inclusive, disparou para uma cusparada contra o rosto de Figueiredo. Após a partida, Luigi, que já mostrava abalado no banco no banco de reservas, melhor colocando, ele desabafou com um repórter, tá, ali da localidade, que havia lhe perguntado apenas sobre a partida. É sério isso? Não vai perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime. Você não vai me perguntar sobre isto? Vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A CBF? Sei lá, você não ia perguntar sobre isso. O que fizeram comigo é crime. A gente é formação. A gente está aprendendo com isso, disse em entrevista. Mais tarde, diversos clubes, jogadores e entidades, como a própria Conmebol e a CBF, se manifestaram sobre o caso e prestaram apoio à dupla brasileira. Parece brincadeira, né? Em tempos de hoje, a gente vê coisas desse tipo, né? Coisas tão pequenas, coisas que enojam, né? Essa é a grande verdade. Futebol que é uma paixão nacional, paixão brasileira, paixão mundial, e os caras ainda fazem esse tipo de picuinha, de coisa tão pequena, de coisa tão insignificante com os jogadores. Bom, fica aqui meu repúdio. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começando nessa sexta-feira com os produtos Natubio. São eles: Chacabe, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Sexta-feira hoje, prepare-se para o final de semana inesquecível com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Meu amigo, minha amiga, é qualidade e variedade que você procura? Vem para o lugar certo. Estou falando da Drogaria LG Farma. Aqui sim, os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega, o mais rápido da cidade, o mais rápido da região. Ligou, chegou. 99938-5505. A farmácia inteirinha na palma de sua mão, à sua inteira disposição. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Devolva o som aos estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Pois de lá, doutora Aline Canuto dá continuidade ao programa Embalo Total. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá?